Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre capacidade térmica e o que é a continuação do assunto de calorimetria. O que é a capacidade térmica, né? Ela indica a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. A fórmula dessa capacidade térmica, gente, é C, que é igual a Q sobre delta θ, onde o C representa a capacidade térmica, a capacidade do calor, o calor em específico, né, o calor que se fala. O Q é a quantidade de calor, que a questão sempre nos dá essa quantidade. E o delta θ é a variação de temperatura, que, como vocês sabem, é a temperatura final, né? A gente pode botar aqui, né? Delta θ final menos delta θ inicial, que na verdade aqui não seria nem o delta, né? Seria o T de temperatura, né? Simplificando aqui melhor, temperatura final menos temperatura inicial é a variação dessa temperatura. A unidade é calorias por grau Celsius. E vocês têm que ter atenção, porque dentro desse assunto de capacidade térmica, a gente pode ver ela de duas formas e ela pode nos pedir o calor específico. Que, como a gente viu na aula anterior, o calor específico é igual a massa vezes o calor específico, né? O calor, a massa e o específico que a gente identifica na questão. E aí nós temos dois exemplos para tratar nessa aula de hoje, que é assim, ó. Suponha que um corpo precisa receber 100 calorias para que sua temperatura varie de 15 graus Celsius para 20 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo. Ou seja, o que a gente vai fazer? Aplicação da fórmula, a primeira fórmula, tá? Quando ela não pede calor específico, gente, a gente sempre vai usar essa primeira fórmula aqui, ok? Então, C é igual a Q sobre delta θ. E aí agora a gente vai substituir nos valores. Vou fazer com a cor roxa aqui para diferenciar. A questão já dá, né, a quantidade de calor, que é essa daqui, 100 calorias. Então é 100 sobre a variação do tempo. Essa variação é de 15 para 20, né? Então 20 é a final e 15 é a inicial. Variação do tempo não, perdão. Variação da temperatura. Então nesse caso vai ser 100 sobre 20 menos 15, 5. 100 dividido por 5 é igual a 20 calorias por graus Celsius. Chegamos à resposta da nossa primeira questão. E aí na segunda questão, vamos prestar atenção, ele pede: retome o exemplo anterior e calcule o calor específico da substância que constitui o corpo. A gente determinou a capacidade térmica, agora a gente vai calcular o calor específico dessa substância. E nesse caso aqui ele nos dá os dados, que a massa do corpo é igual a 40 gramas. Por quê? Aqui a gente já vai usar a outra fórmula. C é igual a M vezes C, sendo que esse C aqui é de capacidade térmica e esse C aqui é de calor, certo? Que é o calor específico que a gente vai calcular. Então, a capacidade térmica a gente tem na questão anterior, que é 20. 20 é igual. A massa do corpo ele nos deu aqui, ó, 40 vezes C. E aí agora a gente passa um por lado por outro e divide. Nesse caso aqui, gente, vai ficar C é igual. O 20 vem para cima, tá? É 20 sobre 40. Pode cortar 0 com 0? Pode. 2 quartos, né? Dividido aqui. O resultado final pode ser 1/2 ou 0,5 calorias por gramas Celsius. Por grau Celsius. Certo? Então é aí que a gente conclui os exemplos da aula de hoje. Lembrando que na descrição do vídeo vai ter o link de mais um vídeo para vocês assistirem e acompanhar os exemplos. Lembrando, é para copiar esses dois exemplos que eu dei aqui agora, mas os exemplos que estão lá no outro vídeo que vocês vão assistir até quinta-feira no WhatsApp.